Taylor Caldwell. Médico de homens e de almas. Segunda parte, capítulo 18. O crepúsculo lilás impregnava a atmosfera de Alexandria, quando Lucano, exausto, deixou a enfermaria e o necrotério. Aqui e ali, um rastro de sangue manchava sua túnica e a cabeça latejava. Encontrou José ben Galiel, que aparentemente o esperava. José disse: "Cumprimento-te, Lucano. Desejo um favor teu. Tenho um amigo querido que está vivendo em Alexandria há 2 meses, não por escolha, mas porque adoeceu gravemente e está próximo da morte. Chama-se Eleazar ben Salomão, negociante rico que viaja em torno do mundo. Negociante riquíssimo e um bom homem. Irás vê-lo?" Lucano respondeu secamente: "Lamento, José, mas não desejo tratar nenhum homem rico, em parte alguma. Tomei a resolução de viajar para cada porto, em qualquer navio, a fim de tratar dos miseráveis e dos escravos das galés, pois estes não têm hospital em parte alguma, a não ser em Roma, que, portanto, não precisa de mim." "Dizemos em nossas escrituras", falou José sorrindo, "que a sabedoria com herança é coisa muito boa. Não fiques assim vermelho, meu Lucano. Estou apenas felicitando-te por teres um pai adotivo rico. De outra maneira, como viverias em tuas viagens por todos os portos? Não me consta que os ricos sofram menos com suas doenças do que os pobres, nem que Deus tenha outorgado a eles qualquer imunidade. Um câncer é tão doloroso em César quanto no mais mesquinho dos escravos. Apesar disso, não desejo tratar de qualquer homem rico", repetiu Lucano friamente. Depois ficou curioso. "Ainda sou um principiante. Teu amigo ainda não consultou os médicos competentes de Alexandria? Os que estão ávidos de gordas remunerações? Eu podia dar-te o nome de uma dúzia deles." José olhou pensativo. "Lucano, eu acredito que podes ajudar Eleazar ben Salomão, e só tu. Ele está morrendo, e é provável que não lhe possas salvar a vida. Está também conturbado em sua alma, e poderias confortá-lo." "Eu?" exclamou Lucano, sorrindo penosamente. "Eu, o destituído de conforto, dar conforto?" "Fazes isto constantemente", disse José com gravidade. "Virás como favor que me fazes, pois que eu quero muito a Eleazar ben Salomão. Crescemos juntos em Jerusalém, antes que eu viesse para Alexandria." O rosto dele modificou-se, tornou-se sutilmente desolado. "Minha liteira está à espera, lá fora do jardim." Lucano hesitou. Havia algo misterioso nas maneiras de José, pensava, e apesar da repugnância que o jovem grego sentia em tratar dos ricos e privilegiados, seu coração de médico não poderia ter negado. Ele disse: "É possível que ele tenha uma doença na qual eu esteja interessado, por isso irei." José sorriu para ele mesmo. Ambos aproximaram-se dos portões, que foram abertos para eles por escravos armados. José, como a sua família, não tinha escravos. Empregavam apenas homens livres, que tinham comprado como escravos e libertado. Os carregadores de sua liteira eram jovens e fortes, que se inclinaram afetuosamente diante de seu amo.
O entardecer estava muito quente, e o céu agora parecia uma ametista em fogo. José e Lucano sentavam-se lado a lado na liteira, abrindo as cortinas de lã, a fim de usufruir de alguma brisa erradia. De súbito, naquela terra tropical, o dossel da noite tombou sobre Alexandria e a lua saltou para o seu lugar. A cidade, como sempre, era um tumulto de cores, lâmpadas, vozes que clamavam, animais, homens e mulheres, pois só ao entardecer é que Alexandria acordava completamente. As tochas escarlates silvavam em seus soquetes, mendigos guinchavam e suplicavam a cada passo. Bigas estrondejavam, correndo pelas ruas tortuosas. Homens berravam, mulheres riam e a música erguia-se por trás de paredes e jardins, anunciando a turbulência de uma cidade ensandecida. Rapidamente veio o luar, banhando os telhados brancos e baixos, planos como a terra. Naqueles terraços ele parecia pálido, tal água, e ali as pessoas das casas se iam reunindo para obter um pouco mais de frescor. Suas formas escuras e rostos sem feições moviam-se, e elas falavam, riam, batiam com as mãos, para que os escravos lhes trouxessem vinho. E vozes chamavam em muitas línguas estranhas. Às vezes, uma porta em arco se abria numa parede, e era possível ver jardins iluminados, docemente perfumados e cheios de fontes e estátuas, sobre as quais o luar derivava como chuva prateada. José não falou durante o curto percurso. Parecia mergulhado em melancolia, que só a ele dizia respeito, e Lucano não o interrompeu. Estava zangado consigo mesmo, e cogitava na razão de lhe parecer sempre tão difícil negar alguma coisa a José ben Galiel. A voz e o cheiro do mar aproximavam-se, e assim Lucano percebeu que a casa a que se destinavam ficava perto da água e seria, portanto, muito desejável. A imensa e branca lua olhava lá de cima, implacavelmente, para a cidade quente e fervilhante, sem lhe dar frescor. Agora eles chegavam a uma parede lisa, branca e alta, toda iluminada, e um liberto bateu numa porta em arco. Ela se abriu, e para além de suas portas, dormia o tranquilo jardim banhado de luar, cheio de flores, árvores, relva, fontes, mas sem estátuas. O perfume das flores dos figos e dos jasmins veio em baforada para a rua. A casa, a uma pequena distância, era grande e branca, com ampla colunata e lateralmente com sacadas à maneira oriental. Mesmo ali, entretanto, naquela tépida limpeza, o odor fétido e aromático do Oriente mostrava-se insistente. O odor não era agradável. Tinha mesmo um certo aroma de especiarias e de incenso e de terra extraordinariamente fecunda. É agradável isso aqui, disse Lucano de má vontade, lembrando-se da enfermaria da universidade. Este homem não poupa o seu dinheiro. Por que pouparia? Indagou José em voz razoável. Dinheiro foi feito para ser acumulado? Poderia ser usado com maior vantagem no auxílio aos desamparados, na construção de sanatórios para os pobres, em abrigos para os que não têm lar, disse Lucano. José ben Galiel suspirou. Eleazar ben Salomão é conhecido por suas muitas caridades e por sua bondade, pois tem o maior dos corações. Liberta todo escravo judeu que encontra, e não irás descobrir escravos em sua casa, nem em suas muitas casas, em muitas cidades. Quanto mais dá, mais Deus lhe dá. As cortinas das janelas estavam afastadas,
para que algum frescor pudesse entrar. Ali fora, nos jardins, tudo estava imóvel quando os dois homens se aproximaram da casa. Rouxinóis cantavam à luz, e as canções eram ao mesmo tempo lancinantes e pungentes. Grilos trilavam. Em algum lugar, papagaios esganiçavam-se. Mas não havia vozes humanas. As grandes portas de bronze estavam abertas para trás, e o vestíbulo a que elas davam acesso era de mármore alvacento, cheio de altas colunas e iluminado por muitas lâmpadas de prata em suportes altos. Havia flores por toda parte, em vasos gregos e egípcios pousados no chão. A mais bela das jovens, que Lucano jamais vira, apressou-se a vir em direção de José, as mãos estendidas em afetuosa saudação. Era mais bela do que Íris, a mãe de Lucano, que o jovem considerara sem rival, mesmo no que se referia às mais belas estátuas. A moça parecia ter menos de 20 anos, provavelmente estava mais próxima dos 16, e era tão leve, ainda assim tão bem feita em suas roupagens azuis, que sua altura não se fazia imediatamente aparente. Parecia uma rainha e movia-se de forma régia, deslizando sobre o piso de mármore branco. A cabeça pequena e soberana deixava tombar tranças escuras e desfeitas, como seda ondulada, e o cabelo mostrava-se tão fino que dava a impressão de uma névoa vaporosa. O rosto oval era cor de pérola, translúcido e luminoso, como que interiormente aceso, e seus lábios mostravam um vermelho suave. O nariz era fino e delicadamente moldado, os olhos profundos e de um violeta brilhante. Usava colar, brincos e braceletes de pedras azuis cintilantes, engastadas em ouro finamente trabalhado. Delicioso perfume, como que de rosas, parecia exudar de sua carne cor de neve, mais do que dos enfeites de seu cabelo. As vestes azuis arredondavam-se docemente sobre seus seios virgens, e sua cintura esbelta via-se rodeada com um cinto de ouro, onde também se inscrutavam pedras de um tom azul mais escuro. A seda drapejava sobre suas macias ancas jovens e roçava seus tornozelos delicados. Suas sandálias eram de couro dourado. Ficou jubilosa ao ver José, e seu pescoço, de brancura luminosa, palpitou, como se estivesse se contendo para não estalar em lágrimas de alívio e gratidão pela presença do amigo. José tomou-lhe as mãos estendidas, apertando-as calorosamente e olhando a moça nos olhos com amor paternal. Minha querida Sara, disse ele delicadamente, espero que teu pai esteja passando melhor esta noite. Sara não observara imediatamente que Lucano estava presente e mantinha-se ao fundo, encantado pela visão daquela beleza virginal que tinha um toque primaveril de pureza e adoráveis coloridos. O sorriso desapareceu do rosto da moça e seus lábios cobriram os dentes de branca porcelana. Não, ele não está melhor, José, declarou ela, e sua voz era tão lamentosa e branda quanto o arrulhar de uma pomba. Mas ficara feliz ao ver-te. Como José, a moça falava aramaico. Seus cílios longos palpitaram e suas sobrancelhas castanhas, sedosas e brilhantes, pareciam flechas contra a testa clara. Não precisava de artifício algum para pintar seus olhos, como não necessitava colorir de róseo as pontas de seus dedos. A natureza a havia agraciado com as cores mais sedutoras, vivas como as de uma flor. José voltou-se para Lucano. Sara, disse ele, aqui está meu discípulo predileto, Lucano,
do qual te tenho falado frequentemente. Ele é grande médico, e eu o convenci a vir ver teu pai. Lucano estava de tal modo deslumbrado, enfeitiçado e estonteado com a visão de tão jovem e sobrenatural beleza que se passaram alguns segundos antes que pudesse fazer uma inclinação cerimoniosa diante da jovem. Seu sangue grego saltou em adoração por aquela beleza e pensou numa estátua da jovem Hebe, que vira certa vez num templo de Alexandria, pois Sara nascera para servir com amor e devotamento. Isto estava evidente em seu ar de ternura e solicitude, em sua delicada humildade. Antes que vejais meu pai, disse ela, os olhos subitamente fixos em Lucano, como que fascinados, deveis ambos jantar e tomar um pouco de vinho. Beberemos o vinho, disse José, acompanhando a moça para um aposento que se seguia ao vestíbulo e que estava mobiliado com bom gosto, embora sem ostentação, cheio de flores de coloridos variegados. Também ali não havia estátuas. As paredes eram brilhantemente coloridas, de mosaicos que formavam florações, folhas torcidas e formas orientais estilizadas. As colunas eram de mármore amarelo, as lâmpadas de bronze coríntio e o piso de quadrados brancos e pretos, sobre os quais se espalhavam tapetes persas, que pareciam joias tecidas. Mas devemos voltar às nossas casas para jantar, pois em caso contrário, nossas famílias ficariam preocupadas conosco. Ah, compreendo, disse Sara, sem poder retirar os olhos de Lucano, que estava de pé, constrangido, no centro do aposento grande e fresco, alto e bonito como um deus. Depois de um momento, Sara teve um sobressalto e baixou os olhos. Seus belos seios ergueram-se rapidamente, depois abaixaram. Bateu palmas, e um criado entrou trazendo uma bandeja de prata, na qual havia copos cravejados com muitas pedras preciosas diferentes. A própria Sara serviu o excelente vinho, que cheirava a vinhedos aquecidos ao sol. Como que fascinada, deu a Lucano o primeiro copo, em vez de entregá-lo a José, o mais velho. Lucano tomou-o e seus dedos encontraram-se. O rapaz, a despeito de si próprio, sentiu como que uma descarga elétrica. Habituado às maneiras reservadas de Aurélia e de Íris, e das antigas mulheres romanas, estava pensando na liberdade e naturalidade daquela jovem. Bebeu o vinho que tinha um aroma e um gosto sedutores, e aborreceu-se consigo mesmo por ter apreciado a bebida. José, também bebendo, fazia perguntas à jovem em relação ao pai, falando baixo. E ela respondia com notas de angústia na voz. Lucano ouvia, encantado, o som da voz dela, tão dulçoroso, tão variado, tão eloquente. De vez em quando, falando, ela relanceava os olhos timidamente para o jovem médico, e quando os olhos dele encontraram os seus, Sara corava profundamente. Finalmente, os dois homens seguiram a jovem através de uma colunata aberta, cujas colunas eram de prata e brilho sob luar. A moça afastou para um lado uma cortina de pesada renda oriental e entraram todos num amplo dormitório que brilhava docemente com as lâmpadas de prata e cheirava a flores e a especiarias. Um grande leito esculpido em marfim, prata e ouro jazia um homem de meia idade, recostado em almofadas de seda, e um cobertor leve, de lã colorida, a cobrir-lhe os pés. Antes de Lucano ver-lhe o rosto, ouviu-lhe os arquejos desesperados em busca de ar, e seu espírito de médico esqueceu tudo, menos sua dedicação.
Cumprimentos, meu caro Eleazar, disse José, aproximando-se da cama, seguido por Lucano. José tomou a mão do amigo e curvou-se para ele, sorrindo com carinhosa preocupação, enquanto Sara ficava aos pés do leito, também sorrindo ansiosa para seu pai. Eleazar tentou falar, mas sua voz, no meio da respiração alta, abafava-se e desaparecia. Tossia repetidamente. Repousa, disse José. Trouxe comigo o jovem médico Lucano. Ergueu o corpo e olhou para o grego, chamando-o com os olhos. Lucano aproximou-se, toda a sua vivacidade concentrada no enfermo. Imediatamente, sem falar, viu que Eleazar estava no momento extremo. O negociante e mercador judeu mostrava-se um homem moreno, emaciado, tonalidade de chumbo na pele, dono de grandes olhos tristes, onde havia o brilho da vida, apesar de seu estado agonizante. Suas feições lembraram a Lucano as de Diodoro, pois Eleazar tinha o mesmo perfil agudo de rosto e de expressão, e o jovem pensou novamente na estranha semelhança entre os judeus e os romanos. Eleazar tentou sorrir polidamente para Lucano, mas estava extremamente agitado, apesar de sua prostração. Seus lábios, lóbulos das orelhas, bem como as pontas de seus dedos, mostravam-se cianosados. Um ar de profunda melancolia se estampava em seu rosto. A boca mantinha-se aberta, na tentativa de absorver o ar, e os estertores de seus pulmões faziam-lhe a respiração rascante e cheia de silvos. Lucano, sem falar, ergueu a túnica do homem e, inclinando a cabeça em seu peito, encostou o ouvido sobre a região do coração. Sim, havia as extrasístoles e fibrilação auricular. Os sons pareciam abafados, curtos e fracos, estremeados, com um ritmo inconstante. O latejar deslocado do ápice ali estava, o ligeiro e rápido pulsar, a fraca, mas bem definida primeira bulha, com segundo e abafado som. O paciente sofria de grave crise cardíaca. Erguendo a cabeça, Lucano estudou silenciosamente, mais uma vez, o rosto dele, a cor mortal da pele, ouviu a tosse, que trazia um pouco de sangue aos cantos dos lábios moribundos, e notou um entumecimento aumentado e tóxico da glândula do pescoço. O jovem médico, então, ergueu um frasco que repousava sobre a mesa dourada de mármore, à cabeceira da cama, e cheirou o conteúdo, examinando-o. Franziu as sobrancelhas. O estimulante cardíaco que ali estava era forte demais. Apesar disso, pouco podia ser feito agora pelo doente, e imediatamente a alma de Lucano se comoveu e esqueceu que Eleazar ben Salomão era um homem rico. Tratava-se apenas de um homem atormentado pelo sofrimento. Em aramaico, Lucano disse delicadamente: Tiveste os melhores médicos? Não tentes falar. Responde apenas com movimentos de cabeça. Penso que já deves estar doente há semanas. Deves ter tido indigestões, vômitos, náuseas e diarreia. Calou-se e depois continuou ainda mais delicadamente. Compreendes quais são as tuas condições de saúde? Eleazar, recostado em seus travesseiros, olhava intensamente para os lábios cheios e bem recortados, embora ascéticos, para o longo e bem feito nariz grego, para a fronte em declive, para os eloquentes olhos azuis, agora repletos de compaixão, simpatia e bondade. Uma ansiedade passou pelo moribundo, uma luta para reunir as últimas forças. Seu olhar fixo penetrava na alma de Lucano, com a intensidade peculiar
dos que estão morrendo. E ele sorriu. Murmurou roucamente, com dificuldade. Sim, compreendo. E não me causa pesar, a não ser pela filha que precisarei deixar. Olhou para Sara com profundo amor, e a moça rompeu em soluços. Ajoelhou-se ao lado da cama e colocou a cabeça sobre o ombro do pai. Na qualidade de médico, disse Lucano, nada posso fazer por ti. E disse-o porque compreendia que ali estava um homem heróico que se sentiria insultado com mentiras consoladoras. Estás para além do auxílio humano, Eleazar, mas não além do auxílio de Deus. Louvado seja seu nome, disse Eleazar. Louvado seja seu nome, repetiu José ben Gamaliel com grande emoção. O rosto de Lucano tornou-se novamente frio e distante. Voltou-se para José e disse, não sei por que fui chamado. Apenas para repetir o que outros e melhores médicos já tinham dito a Eleazar ben Salomão? Não, disse José. Foi para ouvir a história dele e prometer ajudá-lo. Porque acredito que possas fornecer tal auxílio, não sei. Nós, judeus, temos, com frequência, intuições espirituais, acima das razões racionais, além de qualquer explicação. Seus olhos demoraram-se em Lucano, e ele alisou a barba. Ergue-me, pediu o doente, e Sara e José suspenderam-no contra os travesseiros. Durante esse intervalo, ele não retirou os olhos suplicantes do rosto de Lucano, como se soubesse que ali estava sua derradeira esperança. Ele deve descansar, disse Lucano. Não se lhe devia permitir que falasse. Estava grandemente constrangido a propósito das palavras enigmáticas de José, pois sua mente grega, portanto lógica, rejeitava o sonoro misticismo dos judeus. Apesar disso, se eu puder ajudar Eleazar, ajudarei, embora tal forma de auxílio me seja desconhecida. Talvez não seja desconhecida de Deus, disse José, e Lucano ignorou aquele comentário. Misturou o elixir do frasco com um pouco de vinho e chegou o copo aos lábios de Eleazar, que engoliu penosamente o conteúdo. A imensa glândula em seu pescoço parecia a ponto de estourar, abrindo a pele esticada e cor de chumbo. Lucano sentiu a dor em sua própria garganta e a dificuldade de engolir. Sua cabeça começou subitamente a doer. Eleazar disse, preciso falar, pois tenho pouco tempo, e ouvi José ben Gamaliel. Jamais esse homem fez um comentário tolo, e há também em mim alguma coisa que assegura, jovem senhor, que me podes auxiliar. Ouve-me com atenção. Parou para lutar novamente pelo fôlego, e o rosto de Lucano endureceu de angústia aquele som lamentoso. Há 2 anos, prosseguiu Eleazar arquejante, minha amada esposa Rebeca deu à luz a nosso primeiro e único filho homem. Morreu desse parto. Seus olhos encheram-se de lágrimas que pareciam de sangue. Dei o nome de Arié, o leão, ao menino, e ele me consolava, pois realmente assemelhava-se a um jovem leão, e era forte e belo. Tratava-se da alegria do meu coração. Jamais em Israel houve criança mais adorável, e eu o ofereci a Deus. Apertou as palmas lívidas das mãos, uma contra a outra, num gesto convulsivo de angustioso desgosto. Meu tempo vai expirando, arquejou. Sara, não chores, preciso falar. Jovem senhor, eu não tenho escravos, só homens e mulheres libertos, que me são devotados e a minha família. Um dia, 2 jovens pajens brincavam com Arié, meu filho, neste jardim e pátio fechados. E da minha biblioteca eu ouvi o riso do menino. Então percebi que, de repente, não mais havia vozes, nem mais alegria.
Deixei a biblioteca para saber o que acontecia. As moças jaziam entre flores, suas cabeças esmagadas e sangrentas, e meu filho desaparecera. Parou e fechou os olhos, e a tortura daquela lembrança saltou-lhe para o rosto, em grandes gotas de suor. Fez um gesto fraco e tornou a abrir os olhos. O prefeito da cidade tomou conta do caso. Eu tinha inimigos? Tinha tentado ser justo, honrado em minhas transações todas, e enriquecera muitíssimo. Isso teria levado amigos a conceberem inveja e ódio ao meu respeito? É possível. Um homem pode guardar-se contra seus inimigos, mas nunca no que se refere a seus amigos, pois eles estão dentro de suas paredes. O prefeito, contra meus protestos, prendeu alguns de meus bons empregados e mesmo chegou a torturá-los. Como, perguntava ele, 2 assassínios haviam sido cometidos dentro de muros guardados de jardins e uma criança roubada sem o conhecimento dos outros servos? Os guardas do portão não deixavam entrar ninguém. Teria havido suborno? E isso era muito possível. Minha gente foi libertada por insistência minha. Jurara-me que não estava implicada no caso. Lucano sentia-se tomado de cólera, esquecido de que Eleazar era um homem rico e sentindo sua angústia em si próprio. Isso passou-se há 2 meses, disse Eleazar. Meu filho Arié só tem 2 anos. Que fizeram eles com meu filho? Está morto? Jazendo em algum ponto solitário do deserto ou foi afogado? Não sinto isso em meu coração. Sei que ele está vivo e que aquele desaparecimento foi malícia deliberada, inspirada pelo ódio. Qual amigo que subornou um servo para matar e roubar o pequenino? Ficara ele às vezes ao lado de minha cama, murmurando palavras consoladoras, bebendo meu vinho, confortando minha filha? É muito possível. Meus olhos cegaram de tanto investigar, rosto por rosto. Quem é o amigo? Envolve-se em perversidade, portanto face invisível. Eleazar ergueu a mão esquerda e mostrou-a a Lucano. O dedo mínimo era estranhamente deformado, dobrado em curva aguda na segunda falange, de forma que passava por sobre o dedo anular. Esse dedo é a marca dos elementos masculinos de minha família, disse ele. Meu filho Ariel tem, isso o identificará. Parou de falar, mas seus olhos dolorosos não se afastaram do rosto de Lucano. Tu encontrarás meu filho, disse ele com um leve sorriso. Meu coração diz isso. Talvez não seja amanhã, nem dentro de 1 ano, ou de 10, 20 anos. Mas tu o encontrarás. Mandei anunciar imensa recompensa em todas as capitais do mundo, mas ainda não houve resposta, embora milhares e milhares de informantes, ladrões, soldados, marinheiros, escravos, bem como marítimos, estejam à procura, movidos pela cobiça. As mãos dos rapazinhos, multidões de rapazinhos em toda parte, têm sido furtivamente examinadas, em centenas de aldeias, cidades e comarcas, em becos, em cortiços, em ruas, nas casas dos poderosos e dos pobres. Tenho libertos pelo mundo todo, investigando boatos e enviando todos os relatórios. Mas ainda não há sinal de meu filho. É mais provável que esteja morto, disse Lucano com tristeza. Não, disse Eleazar, levando a mão ao peito. Meu coração diz-me que ele está vivo, talvez escondido, mas vivo, com certeza. Eu saberia se ele estivesse morto. E assim tu o encontrarás e o trarás para Jerusalém, a fim de que herde o que lhe deixarei a meu filho, que carrega no dedo a marca da família, ao meu filho que se assemelha a um leão novo. Lucano ficou silencioso, tanto por compaixão como por ódio contra Deus. Compreendi agora que Eleazar estava morrendo, em consequência daquela angústia, daquele desgosto. Encontrarás meu filho, disse Eleazar,
e um sorriso de trêmula alegria passou-lhe pelo rosto. Ele voltará para sua gente e para sua irmã e para as portas de Jerusalém. Lucano achou aquilo despropositado. Abriu a boca para protestar, depois silenciou, sem saber por quê. Finalmente disse, enquanto Eleazar o observava: sou médico e estarei sempre entre os pobres, que não têm amigos nem consoladores, não podem pagar uma consulta. E procurarei teu filho. É tudo quanto posso prometer. É o bastante, disse Eleazar, estendendo sua mão trêmula para Lucano, que ele sentiu a úmida algidez. O rosto de Eleazar, ao toque dos dedos de Lucano, sofreu mudança extraordinária. Um ar de maravilhosa paz instalou-se nele. Uma cessação de suas dores. Seus olhos fecharam-se. Sua respiração irregular abrandou-se, enquanto Lucano lhe segurava a mão, e tornou-se ainda mais lenta, de um momento para o outro. E então aquela respiração cessou, e apenas um rosto ligeiramente sorridente, rígido e cadavérico, permaneceu. Sara ergueu-se com um soluço despedaçador e ficou de pé ao lado da cama. As lágrimas rolavam-lhe pelas faces pálidas. Cruzou as mãos e estremeceu. José ben Galiel disse, em voz alta e reverente: o Senhor dá e o Senhor tira. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, repetiu Sara através de lágrimas. Lucano pousou a mão morta, com amorosa delicadeza, mas em seu coração havia uma cólera e uma dor que lhe causavam náuseas. Relanceou os olhos, que faiscavam violentamente, para José ben Galiel. Como era possível que um homem sábio e erudito louvasse o nome do mortífero inimigo de todos os homens? Considerou pusilânimes e fracas as palavras de José, as palavras de um escravo servil sob o chicote. Teve nojo e sua cabeça estonteou, de furiosa dor e aversão. Girou nos calcanhares e deixou o aposento, caminhando rapidamente através da colunata e deixando a casa. Fim do capítulo. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada.